Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar e eu convido a todos para que nós possamos nessa manhã fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e conversar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar nas nossas vidas. Então eu convido a todos para que nós possamos começar fazendo uma prece. Fechemos os nossos olhos, nos sentemos confortavelmente, elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo esse Pai amado, de infinito amor e misericórdia para conosco, agradecendo pela bênção da vida, agradecendo por essa encarnação que nos permite caminhar, dar mais alguns passos na Tua direção, Pai. Agradecemos a todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou e te pedimos que durante esse Evangelho, durante o dia de hoje, possa encher os nossos corações de gratidão, da Tua paz e do Teu amor. Que assim seja. Eu convido a todos para que nos acompanhem na leitura, que ela se encontra no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o item 5. Esse item, ele é um item que é uma passagem, uma conversa de Jesus com Nicodemos. Eu vou ler toda essa passagem porque ela traz algo muito importante para nós no Espiritismo, que é a reencarnação, né? Então, ela começa assim. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Então a gente pode ver que Nicodemos, ele era um doutor da lei, ou seja, um estudioso da lei, e ele percebeu que Jesus fazia coisas que só poderiam vir de Deus. E ele vai à noite, vai escondido, né, para conversar com Jesus. E Jesus lhe responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem que já está velho, pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Então Jesus diz para ele que é preciso nascer de novo para chegar ao ponto, né, de que Jesus tinha ali de fazer essas coisas, né, da qual ele foi questionar Jesus. E daí ele questiona: mas como assim? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe depois que eu estou velho? Isso não faz sentido, né? E Jesus responde para ele: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? E Jesus lhe disse: que sois mestre de Israel e ignorais essas coisas? Ou seja, tu estuda a lei e ignora isso, que o que é da carne nasce da carne, o que é do Espírito é o Espírito, né? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. Ou seja, a gente traz conhecimentos, a gente vive aquilo que
que nós trazemos conosco, aquela bagagem que nós trazemos conosco. E, entretanto, vós não recebeis o testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creereis quando vos falar das coisas do céu? Essa passagem está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Kardec, no decorrer dos próximos itens, ele traz, toda a explicação a respeito. Ele fala a respeito da água, que nós por muito tempo entendemos como batismo, para que pudesse entrar no reino de Deus, o que não deixa de ser, se a gente pensar na reencarnação, nós temos o batismo como mergulho, então podemos pensar no mergulho da carne, o mergulho em nós mesmos, mas nesse caso o mergulho na carne, quando nós nos batizamos, ou seja, nós entramos na vida. E é interessante porque pensar em reencarnação me remete a uma outra passagem que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec traz no Amar ao Próximo como a si mesmo, a lei de amor, em que ele diz que o amor foi a palavra que Jesus veio trazer e exemplificar. Ele é a nossa fonte de amor, Então, a reencarnação, ela nos traz o entendimento de que nós estamos aqui vivendo o nosso melhor momento espiritual, independente do que esteja acontecendo, e que nós temos uma caminhada pela frente, na qual, como Jesus disse aqui, a gente não testemunha aquilo que a gente não viu, a gente não fala aquilo que a gente não sabe, E ele também diz que quando Nicodemos pergunta para ele, que sabe, Nicodemos reconhecia que as coisas que Jesus fazia eram coisas que iam além de alguém que estava em conexão com o Pai. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele já tinha caminhado toda essa caminhada que hoje nós estamos traçando, que hoje nós estamos caminhando, Jesus já percorreu. E ele veio para nos ser a nossa fonte. O Evangelho, ele é a fonte de amor, Ele é a exemplificação do Cristo. Esse ser que já caminhou, que já fez a sua caminhada de retorno ao Pai, E nesse trecho do Evangelho que diz sobre a lei de amor, ele diz que o Espiritismo vem trazer uma segunda palavra, que é a reencarnação. O Espiritismo é o nosso consolador prometido, Esse entendimento, o sentir de que nós somos seres extremamente amados, de que a nossa caminhada, ela acontece em direção ao Pai inevitavelmente, que a gente pode muitas vezes colocar as barreiras, colocar as pedras no caminho, mas que ela vai acontecer de qualquer forma. É um consolo que nos coloca, claro, numa posição de responsabilidade, porque é como se nós enxergássemos a nossa vida hoje como um livro, da qual nós não temos a lembrança dos capítulos anteriores. Estamos olhando para uma página, mas nós conseguimos construir daqui para frente, dessa página em diante, uma história, Então existe um livro onde está escrito e nós não sabemos quantas páginas tem para trás, mas nós podemos escrever. Isso nos coloca num papel de responsabilidade, Porque não acaba aqui. Tem um longo caminho pela frente e que se hoje nós estamos passando por algumas dificuldades, a gente consiga olhar por um prisma positivo de que é para o nosso aprendizado e que o que eu faço hoje, como a gente lida com as nossas questões hoje, nos auxilia para que as próximas páginas sejam páginas de uma melhor história. E falando do Evangelho no Lar, O Evangelho no Lar, que é esse momento, um momento de comunhão, um momento onde a gente vai até a fonte, que é o Evangelho, essa fonte de amor, que nos auxilia a tornar os nossos corações, bem-aventurados, ou seja,
aqueles que já fizeram toda essa aventura dessa trajetória da vida, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, o Evangelho é aquele que purifica os nossos corações, que nos auxilia a tornar os nossos corações aptos a viver assim como Jesus e a testemunhar coisas de Deus, que foi o que Nicodemos foi questionar Jesus, né? Tu não é, né? Como se ele chegasse a isso que tu faz só pode ser de Deus, né? Ele reconhecia, era um coração que já reconhecia. E é importante a gente trazer, né? Muitas vezes a gente vai fazer o Evangelho no lar, que é aquele momento que a gente se reúne com a família, na qual a gente entra em comunhão com essas palavras, na qual a gente vai até a fonte, né, para beber dessa água viva que é o Evangelho. E a gente coloca água para fluidificar, ou seja, a gente pode beber de uma água fluidificada também, mas que nos auxilia para que, além desse momento do Evangelho no lar, que é um momento onde a energia está diferente, onde a gente está sendo amparado, nós somos amparados o tempo inteiro, né? A reencarnação, ela nos traz esse entendimento de um Deus de justiça e de bondade, que Ele não é injusto comigo, Ele não é injusto com o outro, mas nos traz uma responsabilidade, né? Como eu já havia mencionado, mas é um momento de reflexão, é um momento de leitura, de oração, é um momento onde aqueles 15, 20 minutos, meia hora, ele vai acalentar os nossos corações, vai nos trazer respostas, onde a gente está reunido com aqueles a qual nós optamos, né, por estarmos dentro do lar, que foi uma opção nossa. A reencarnação também nos diz isso, né, que a nossa família é uma escolha, que a nossa família é uma necessidade do nosso espírito, junto daqueles da qual nós amamos, nossa família espiritual, conosco dentro do nosso lar também, né, o entendimento de que a gente só muda de plano, e que fase que nos auxilia para que os nossos corações, para que o nosso entendimento, para que a nossa vivência do Evangelho, ela transcenda o momento do Evangelho no lar, que ela vá além, porque quanto mais a gente vai à fonte e bebe dessa água, mais nós interiorizamos essa água dentro de nós, essa vida, para que ela transcenda o momento do Evangelho no lar, né? E Jesus, ele é a luz, né, que vai iluminando os nossos corações. Ele é a água viva. A gente pode relacionar Jesus a tantas questões que nos auxiliam, né, como a luz, como a fonte, como o amor, né? Então, é como se nós chegássemos na posição de Nicodemos, querendo saber das questões que muitas vezes nos tiram o sono, que tiram a tranquilidade dos nossos corações, e a gente vê em Jesus essa grandeza, esse ser que traz ensinamentos em níveis, de todos os níveis de entendimento, seja qual for o nível de entendimento do Evangelho, e a gente vai crescer nisso com toda certeza, e talvez daqui muitas e muitas reencarnações a gente olhe para essas palavras e veja muito mais do que a gente consegue ver hoje, ver a grandeza de Jesus muito além do que a gente consegue ver, que hoje nós sejamos o Nicodemos, aquele que olha para Jesus e vê que as coisas que tem ali são de Deus, e que talvez, mesmo sendo estudiosos da lei, mesmo nos sentindo entendedores, a gente ainda tem muito a crescer, né? Como Jesus diz, né? Que se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas dos céus? Então eu convido a todos para que nós pensemos nesse mestre tão amado, mestre porque nos ensina, mestre porque exemplifica. Pensemos nesse irmão mais velho, que já fez toda a sua caminhada e que hoje
nos auxilia todos os dias, que está sempre à nossa porta, esperando que que a gente possa abrir para que Ele entre e faça morada nos nossos corações, para que dentro dos nossos lares a gente abra essa porta e Ele entre e ali faça morada. Te pedimos, Mestre, que cada vez mais o Teu Evangelho seja fonte viva de alegria, fonte de vida, fonte de esperança, fonte de amor dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Nós te pedimos que seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.